Olá, bem-vindo à nossa apresentação. Nosso projeto estrutural é de uma biela para um motor de um Chevrolet Chevy 230 que tem 3.769 cilindradas. Meu grupo é composto por mim, Vinícius, pela Mel e pelo Pedro Rios. Para escolher o motor, a gente fez a soma do final das matrículas dos membros do grupo e isso indicou um motor ali na faixa dos 2.500 a 6.000 cilindradas. E aí, por decisão do grupo, a gente escolheu um Chevrolet Chevy 230 com 3.769 cilindradas. De acordo com nossas pesquisas, o material mais comum para esse tipo de biela é o aço SAI 4340, porque ele tem boa resistência e durabilidade, né? Esses fatores são essenciais para esse tipo de componente. Também foram utilizadas algumas referências para determinar os coeficientes do material para poder configurar depois no HyperMesh. Os principais modos de falhas que identificamos pelas referências foram pico, fadiga e flambagem. Cada um desses modos ocorre devido a ciclos contínuos que o motor de combustão enfrenta, né, ao longo da sua vida útil. E sobre a análise de pico, a gente está falando do operacional do sistema. A gente não está se referindo a um pico absurdo que, por exemplo, ocorre no calço hidráulico, né, que é algo muito difícil de ser medido e também calculado. E também de acontecer, né? Mas sim de uma operação normal de pico devido a maior valor de força vinda da combustão. Já a fadiga é um processo gradual, onde ocorre a exposição repetida a tensões ali existentes no sistema, e isso pode levar a falha, né, com o tempo. Sobre a flambagem, a peça em estudo tenderá a flambar na direção associada ao menor momento de inércia, e o que a gente identificou no caso foi a direção X e em torno de Z, conforme analisado. A análise dos modos de falhas é fundamental para poder prevenir as falhas, né, garantindo o desempenho seguro e eficiente do motor. Nessa análise, consideramos casos de carga e carregamentos aplicados a um motor a gasolina. A pressão máxima atuante, portanto, é de 30 bar em uma área de 7.600 milímetros quadrados, ou seja, uma força de 22.816 newtons, quando o virabrequim está em 15 graus e o beta da BL em 4,8. Para os estudos de pico e flambagem, essa condição angular foi adotada, mas é importante destacar que, para análise de fadiga, uma vez que o ponto de menor esforço não apresenta a mesma angulação que o ponto de maior esforço, a gente utilizou somente o componente vertical dessa força. Nesse caso, então, a força máxima é de 22.736 newtons e o mínimo corresponde a 40% desse valor, conforme parâmetro encontrado na literatura. Na simulação, o encaixe do pistão foi modelado utilizando os elementos de RBE3 e restrições aplicadas na direção 1, 3, 4 e 5. No virabrequim, utilizamos o RBE2 com restrição na direção de 1 a 5. Para representar a união da peça, empregamos os elementos RBE2 e vigas 1D para simulação de parafuso de fixação. Para esse trabalho, optamos por uma malha tridimensional tetraédrica com tamanho de elemento de 1,5, devido à presença de regiões críticas na geometria, como curvas e chapros. Utilizamos as configurações de Use Proximity e Curvature Based Refinement. O critério adotado para avaliar a qualidade da malha foi o tetracolapse de 0,2. Na análise de flambagem, aplicamos a força inclinada, né, de 4,8 em relação à vertical. E o resultado obtido foi coerente com o comportamento esperado, tanto em função do momento de inércia mínimo, quanto das previsões de literatura. A biela apresentou flambagem na direção X, ou seja, em torno do eixo Z. O coeficiente de segurança contra a flambagem, então, foi de 32. Esse valor elevado se justifica pelo fato do projeto ser extremamente robusto, dimensionado principalmente para resistir à fadiga em ciclos severos de compressão e tração. Também analisamos o modo de falha por fadiga, onde verificamos na literatura que a biela é um componente que é projetado para não ser trocado ao longo de toda a sua vida útil, o que a gente consegue observar no nosso dia a dia também. E realizando essa análise no HyperMesh, observando os resultados que obtemos tanto para a vida quanto para o dano, a gente consegue observar que a biela ela não falhará por fadiga, porque ela está em uma região de vida infinita. Além disso, também analisamos o pico por meio de uma análise linear estática para conseguir verificar qual é o coeficiente de segurança e o provável local de falha. Obtemos o coeficiente de segurança de 2,34 utilizando o critério de von Mises e a região onde que provavelmente acontecerá a falha acontece na parte superior da biela, onde acontece a transição da biela com pistão, que favorece também o acúmulo de concentradores de tensão. E com os resultados das análises anteriores e os altos coeficientes de segurança, encontramos uma possibilidade de otimização da geometria dessa biela, de modo que não comprometesse a integridade estrutural da peça. Então, pensamos em inserirmos 6 furos equidistantes um do outro, de 8 milímetros de diâmetro, que resultou em uma redução significativa de massa de cerca de 8%,
e um volume total de 4.174 milímetros cúbicos. Com isso, realizamos uma nova análise de pico para verificar como foi o novo comportamento dessa biela, onde obtemos uma tensão máxima de 416 megapascal, que resultou em um aumento de 37,5% em relação ao caso anterior, e ainda assim a peça apresentou um coeficiente de segurança de 1,7 segundo o critério de von Mises, mostrando então que é possível realizar essa otimização topológica na peça. Em conclusão, a análise estrutural validou a integridade da biela, né? Foi encontrado um coeficiente de segurança ali maior que 2, e dá para ver que é um projeto bem robusto, né? O que é esperado de um projeto ali da década de 70, onde o dimensionamento era mais conservador, né? Devido à ausência de ferramentas computacionais avançadas, como por exemplo o Hypermesh. A otimização foi possível, né? Adicionamos ali 6 furos para redução de massa e manteve um coeficiente de segurança acima de 1,5. Por fim, o trabalho contribuiu para o nosso aprendizado ao fazer uma análise de um componente real.